Nós já falamos sobre o que acontece quando uma estrela gigante morre. Ela colapsa em um buraco negro. Mas e se a estrela for grande, mas não o suficiente para criar um monstro que engole a luz? A resposta é um dos objetos mais extremos e bizarros de todo o universo, uma estrela de nêutrons. Quando uma estrela massiva explode em uma supernova, seu núcleo é esmagado por uma gravidade inacreditável. A pressão é tão intensa que os elétrons e os prótons são forçados a se fundir, criando uma esfera feita quase que inteiramente de nêutrons, todos compactados ao extremo. O quão extremo? Uma estrela de nêutrons pode ter o dobro da massa do nosso Sol, mas espremida em uma cidade do tamanho de São Paulo. A densidade é tão absurda que uma única colher de chá do seu material pesaria na Terra o mesmo que o Monte Everest. Toda a humanidade, comprimida, caberia no volume de um cubo de açúcar. E elas são rápidas. Devido à conservação do momento angular, elas giram centenas de vezes por segundo, emitendo feixes de radiação como um farol cósmico. Nós os chamamos de pulsares. Algumas têm campos magnéticos trilhões de vezes mais fortes que o da Terra, sendo apelidadas de magnetares. Elas são os cadáveres estelares mais densos, rápidos e magnéticos que existem, verdadeiros laboratórios de física extrema flutuando no cosmos. Aquela entrevista de emprego, uma apresentação importante, um primeiro encontro. Você sente as mãos suando, o coração acelerando e aquela sensação inconfundível, o frio na barriga. Mas por que nosso corpo reage de forma tão estranha em momentos de nervosismo? Isso não é apenas imaginação, é uma resposta biológica complexa e muito antiga. Essa sensação é uma herança direta da nossa resposta de lutar ou fugir, um mecanismo de sobrevivência dos nossos ancestrais. Quando o cérebro percebe uma situação de alta pressão, seja um predador na selva ou um chefe esperando uma resposta, ele libera hormônios do estresse, como a adrenalina. A adrenalina prepara o corpo para uma ação intensa. Ela aumenta o fluxo sanguíneo para os músculos das pernas e dos braços, para que você possa correr ou lutar. Mas para fazer isso, o corpo precisa economizar energia. E de onde ele tira? Do sistema digestivo, que não é uma prioridade em uma emergência. O fluxo de sangue para o estômago e intestinos diminui drasticamente. Os músculos do estômago congelam ou diminuem seu ritmo. É essa redução súbita na atividade e no fluxo sanguíneo que nós percebemos como a sensação de borboletas ou frio na barriga. É o seu corpo dizendo: atenção, digestão em pausa, energia total para os músculos, prepare-se. Não é um sinal de fraqueza, mas sim o seu corpo se tornando uma máquina de alta performance para enfrentar um desafio. Bem-vindos de volta ao laboratório. Hoje vamos fazer algo que parece mágica, mas é pura ciência. Vamos criar movimento a partir do nada, usando apenas 3 itens simples, que você provavelmente tem em uma gaveta. Vamos construir o motor elétrico mais simples do mundo, um motor homopolar. Você vai precisar de uma pilha comum, do tipo AA, um parafuso de metal e um pequeno pedaço de fio de cobre. É só isso. Primeiro, coloque a cabeça do parafuso no polo negativo da pilha. Ele vai grudar magneticamente. Agora, segure a pilha e o parafuso juntos, com a ponta do parafuso virada para baixo. O passo final: pegue o fio de cobre e encoste uma ponta no polo positivo da pilha e a outra ponta na lateral do ímã que está grudado no parafuso. Observe. No instante em que você fecha o circuito, o parafuso e o ímã começam a girar em alta velocidade. Mas como? É simples e genial. A corrente elétrica sai da pilha, passa pelo fio, entra no ímã e sobe pelo parafuso de volta para a pilha. Esse fluxo de corrente elétrica cria um campo magnético que interage com o campo magnético do próprio ímã. Essa interação de forças, chamada força de Lorentz, gera o torque, a força de rotação. Você acabou de transformar energia química em energia elétrica e depois em energia mecânica. O princípio fundamental por trás de todos os motores elétricos do mundo, girando na ponta do seu dedo. Se você já visitou uma catedral ou uma casa muito antiga na Europa, talvez
talvez tenha notado que os vidros das janelas parecem um pouco distorcidos e, frequentemente, são mais grossos na parte de baixo do que na de cima. Isso deu origem a um mito elegante e muito difundido, o de que o vidro é, na verdade, um líquido extremamente lento, que ao longo de séculos escorreu para a base pela força da gravidade. É uma ideia poética, mas que a ciência dos materiais desmente categoricamente. Bem-vindos ao Mitos versus Ciência. A verdade é que o vidro não é um líquido, mas sim um sólido amorfo. Suas moléculas não estão organizadas em uma estrutura cristalina rígida, como um diamante, mas também não fluem como as de um líquido. Elas estão congeladas em uma desordem, o que lhe dá sua transparência característica. Para que o vidro fluísse de forma visível, seriam necessárias temperaturas muito mais altas ou um período de tempo maior que a idade do próprio universo. Então, por que as janelas antigas são desiguais? A resposta está na história da fabricação de vidro. Antes dos métodos industriais modernos, o vidro plano era feito em um processo chamado método da coroa. Os vidreiros criavam um grande disco de vidro derretido e o giravam rapidamente. O resultado era um disco que era mais grosso no centro e mais fino nas bordas. Na hora de cortar os painéis retangulares para janelas, era impossível ter uma espessura perfeitamente uniforme. E na hora da instalação, era simplesmente mais lógico e estável colocar a parte mais grossa e pesada virada para baixo. A história, portanto, não é sobre a física do vidro, mas sobre a imperfeição da tecnologia humana do passado. Para encerrar nosso episódio de hoje, vamos conhecer um inseto que desenvolveu um sistema de defesa que faria qualquer engenheiro químico sentir inveja. Conheçam o besouro bombardeiro. Este besouro de aparência comum parece uma presa fácil para predadores como sapos, aranhas ou formigas. Mas qualquer predador que tentar a sorte terá uma surpresa, quente e corrosiva. Quando ameaçado, o besouro bombardeiro tem um mecanismo de defesa interno incrivelmente sofisticado. Ele possui duas glândulas separadas em seu abdômen, cada uma produzindo um químico diferente, peróxido de hidrogênio e hidroquinona. Em repouso, são inofensivos, mas quando o perigo se aproxima, o besouro contrai os músculos, injetando os dois químicos em uma terceira câmara, uma câmara de combustão reforçada que já contém enzimas especiais. A reação é instantânea e violenta. As enzimas catalisam uma reação exotérmica que aquece o líquido a quase 100 graus Celsius, o ponto de ebulição da água. A pressão do gás gerado força a mistura a ser expelida através de um canhão, na ponta do seu abdômen, em um jato pulsante, barulhento e fervente. Ele pode mirar esse jato em 360 graus, com uma precisão mortal. É uma arma química em miniatura, uma prova de que no jogo da sobrevivência, a evolução é a inventora mais engenhosa de todas.